Olá, paz, saúde e prosperidade para você. Dando sequência na segunda parte do livro de Apocalipse, só mencionando que, dando na sequência, o autor é João, escrito por volta do ano 90, quando as perseguições romanas foram intensas contra os cristãos. Então, essa é a data mais aceitável. Também nós devemos atentar para as escolas de interpretação do Apocalipse. Então, o Apocalipse é o livro do Novo Testamento que mais se encontra dificuldades em sua interpretação. Né? Usa muito simbolismo, muita figura, mas os leitores originais provavelmente entenderam o que a mensagem queria dizer. E temos assim as principais escolas: os preteristas, os historicistas, os idealistas e os futuristas. Então, essas eram as 4 escolas que é importante você memorizar, né, e de fundamental importância saber qual a influência deles e qual a maneira delas interpretá-las, melhor dizendo. Então, os preteristas consideram que o livro e as suas profecias cumpriram-se no conteúdo histórico original do Império Romano e, a não ser os capítulos 19 até o 22 que aguardam o seu cumprimento. Então, os preteristas, né, interpretam que a maioria já se cumpriu no passado. Os historicistas entendem que o Apocalipse é uma previsão profética do quadro total da história da igreja, partindo de João até o fim da presente era. Então, os historicistas. Os idealistas consideram o simbolismo do livro como a expressão de princípios espirituais em limitação de tempo sem limitação de tempo, concernente ao bem e ao mal, através da história, sem prender-se a eventos históricos. Já os futuristas consideram os capítulos 4 até o 22, que é o fim do livro, como profecias de eventos da história que ocorrerão somente no fim desta era. E o que devemos esperar do Apocalipse? Então, o que nós devemos esperar? O apóstolo João escreve que para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, o que nós podemos esperar disso? O cumprimento das profecias, a vinda gloriosa de nosso Senhor, o retorno e o triunfo do bem sobre o mal, onde Deus vencerá o pecado, a maldade, o inimigo de nossas almas. E trará juízo sobre aqueles que não creram na mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro ensina que Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. E também Paulo diz assim: Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então, portanto, no Apocalipse devemos esperar encontrar o pleno cumprimento de tudo que se subentende em Gênesis 3,15, né? Em que da semente da mulher viria aquele que pisaria e esmagaria a cabeça da serpente. É isso que nós devemos esperar do Apocalipse e assim cremos. Amém? Muito bem. Os salvos deverão estar gozando de todos os benefícios da redenção, porquanto o Redentor venceu e foi glorificado como Rei do Universo devido à eficácia da sua obra salvadora, ou seja, a sua morte na cruz do Calvário. Então essa é a bendita esperança da igreja, a vinda de nosso Senhor. Essa revelação foi dada a João, como já mencionamos no vídeo anterior, foi dada a João, aonde ele diz assim: eu João, vi, né, o anjo do Senhor. O tema do livro é claro: o Senhor Deus Todo-Poderoso garante a vitória definitiva do Jesus crucificado perante toda a terra. Apocalipse 1, 7, 8. Então o anjo vem até João e ele em visão, e ele tem a visão de Cristo glorificado, e Jesus revela para ele os eventos que hão de acontecer, e
não podemos descartar que nós já vivemos dias proféticos. Basta nós olharmos o que tem ocorrido no nosso tempo presente. Né? Então, essa é a revelação que dá o nome ao livro. João estava desterrado, exilado na ilha de Patmos, também mencionamos no vídeo anterior, que era onde os romanos exilavam. Né? A voz declarou que João deveria escrever o que iria ver e enviá-lo às 7 igrejas. Então, há um endereço, 7 igrejas da Ásia. Quais são as 7 igrejas? Você pode encontrar em qualquer estudo, qualquer Bíblia, qualquer introdução bíblica do livro de Apocalipse, você encontrará o nome das 7 igrejas. Mas eu mencionarei aqui na ordem sequente, que é: a primeira igreja é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São essas 7 igrejas. Essa lista é muito importante você ter em sua mente. Então, o Apocalipse é cheio de autoridade, não é um mistério literário para quem está lutando para sobreviver em uma época difícil de perseguição e sofrimento. É uma exortação às igrejas para permanecerem fiéis a Jesus Cristo, perseverarem firmes nos momentos de tribulação, sabendo que Cristo é o Senhor das igrejas, aquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Apocalipse capítulo 1, 13 e capítulo 2, versículo 1. Então, a mensagem, apesar de todo o seu simbolismo, e nós veremos no vídeo próximo a interpretação de cada símbolo, de cada figura, dos 7 castiçais, das 7 estrelas, das próprias 7 igrejas, das 7 cartas, enfim, para que possamos compreender, a Bíblia interpreta-se a si mesmo. E aí nós podemos ver que o Apocalipse, ele é algo que consola, é um livro que consola, que traz uma mensagem de exortação para permanecermos firmes como igreja em tempos de perseguição, de aflição, de dificuldade. Dando sequência e já indo para o final desse nosso comentário, nós temos as cartas às 7 igrejas, que é o capítulo 2 até o capítulo 3, versículo 22, estão ali as 7 cartas às 7 igrejas, as quais mencionamos os nomes. E chama-nos a atenção que cada igreja foi chamada advertida, ou chamada a sua atenção, ou elogiada ou criticada, de acordo com o seu momento que ela estava vivendo, vamos assim dizer. Por exemplo, em seguida há um tipo de exortação aos repreendidos ou criticados, podemos assim dizer, conforme diz o autor, a exortação a arrepender-se. As igrejas de Esmirna e de Filadélfia, porém, para as quais o Senhor elogiou, a exortação era de permanecer firmes. Um elogio e permanecer firmes. Para o nosso lado pessoal, também, sempre que formos elogiados, vigiar e permanecer firmes. Glória a Deus. Muito bem. Há uma igreja que nos chama a atenção, que a igreja de Éfeso é dito que retorna ao primeiro amor. A igreja de Esmirna foi amavelmente incentivada a ser fiel até a morte. Então é uma outra condição, uma outra circunstância. Ela foi incentivada a permanecer fiel até a morte. Aí nós temos a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo e de Tiatira, capítulo 2, versículo 12, diz assim em diante, diz assim: foram advertidas com ternura e a tomar cuidado com os falsos ensinos e as ações imorais. Note, meu querido irmão, você que me assiste nesse momento, que se você observar os elogios ou as críticas ou as advertências dadas a essas igrejas, você observa o quê? Que elas se encaixam perfeitamente para aplicar nos dias de hoje, tanto na igreja como organismo, quanto na vida pessoal,
na vida individual, na nossa caminhada de fé, para sermos bem-sucedidos. Então, aqui nos chama atenção, né? E é importante você que me assiste nesse momento frisar esse ponto aqui. A igreja de Pérgamo e Tiatira, elas foram advertidas com ternura a tomar cuidado com os falsos ensinos e as ações imorais. Isso é muito importante. Anota isso aí, né? E ainda nós temos abaixo ainda a igreja de Sardes é chamada a despertar e a completar os seus atos de obediência. A igreja de Filadélfia, perseguida, recebe a promessa que a fé em Jesus lhe daria acesso ao reino eterno. Olha que maravilha! E a igreja de Laodiceia recebe a ordem de não se enganar e de arrepender-se da sua mornidão. Tudo isso aplicado também aos nossos dias serve como um alerta, uma advertência para o contexto em que estamos vivendo. Muito bem, essas são então, só recapitulando, as 7 igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E concluindo o nosso comentário, né, nós queremos aqui frisar a importância, foi só um vídeo introdutório, a primeira e a segunda parte, no qual nós trouxemos aqui as principais escolas de interpretação do Apocalipse, né? Os futuristas, os idealistas, os preteristas e mais os idealistas, né? Vamos confirmando aqui, ó. Os preteristas, os historicistas, idealistas e os futuristas. Essas são as principais escolas, né? As 7 igrejas, comentamos, as 7 cartas, e as igrejas que foi advertida com ternura, foram advertidas com ternura, é a igreja de Pérgamo e de Tiatira, né? E para que elas tomassem cuidado com ensinos falsos e imorais. E assim, de forma muito rápida e muito básica, concluímos aqui mais um vídeo e que possa ter sido tocado em você em algum momento e é de forma resumida, porém com os pontos principais destacados. E em breve estaremos publicando o próximo vídeo, dividindo sempre em 2 partes, comentando capítulo a capítulo. Que Deus vos abençoe.